nosso Senhor Jesus. Queridos, é um privilégio para nós estarmos mais uma vez juntos na casa do Senhor. É um privilégio porque muitos não podem, por razões diversas, inclusive pelo fato de não terem sido ainda alcançados por essa graça e terem entendido o privilégio que é estarmos na presença do Senhor juntos. Outros por questões de saúde, enfim, louvado seja Deus porque temos esse privilégio nessa manhã. E como povo do Senhor somos carentes de viver segundo sua vontade, sob sua direção. Então, como igreja, os convido a ficar de pé e nós vamos clamar juntos, mais uma vez hoje. Vem e dirige a tua igreja. Vem, dirige a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, renova seu vigor. Vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica nossas almas, ó Senhor. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos. Salmo número 122. Nós vamos ler a uma só voz esse texto belíssimo, que fala da alegria. A alegria em estar na presença do Senhor, na casa do Senhor. Salmo 122. Leiamos, a uma só voz. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Era o anseio, a alegria, a consciência da bênção que era estar na cidade santa, na presença do Senhor. E nós hoje temos essa liberdade de cultuar a Deus aqui também, porque Jesus Cristo nos salvou na cruz e nós fomos feitos povo do Senhor. Então eu convido você, povo de Deus, a que juntos louvemos ao Senhor com um hino brilhando por Jesus. Nossas vidas precisam evidenciar que de fato Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E no 1 do boletim. Vejo no céu esplendente, do sol a clara luz. Quero viver tão somente, brilhando por Jesus.
brilhando, brilhando, brilhando qual doce luz, brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. Quero na vida exaltá-lo, da escola e no estudar. Quero também imitá-lo, em casa e no brincar. Brilhando, brilhando, brilhando qual doce luz, brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. Amável com toda a gente, assim me quer Jesus. De rosto alegre e contente, brilhando como a luz. Brilhando, brilhando, brilhando qual doce luz. Brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. Oferei-te pecado, ajuda-me a vencer. Tendo Jesus ao meu lado, eu quero aqui viver. Brilhando, brilhando, brilhando qual doce luz. Brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. Amém. Que de fato Jesus seja visto em nós. É esta a orientação, a direção da palavra do Senhor, que devemos brilhar para que, vendo nossas boas obras, glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Nós vamos orar agradecendo a Deus esse privilégio. Eu convido o presbítero Gilvan, por favor, que venha aqui à frente. O presbítero Gilvan é também um ativo trabalhador junto à nossa temporada. E nós estamos retornando do acampamento depois de 2 semanas extremamente abençoadas. E nós vamos louvar a Deus por quem Ele é e louvá-lo também pelo privilégio desse ministério na vida da nossa igreja. Oremos. Querido e bom Deus, como é bom, Pai, estar na Tua casa, como é melhor ainda estar na Tua presença, Deus. Queremos louvar Seu santo nome, Senhor, por estar presente nas nossas vidas, Senhor. Apesar de nós, Senhor, o Senhor mesmo assim nos ama, cuida de nós e nos reúne, Senhor, e nos arrebanha como povo Seu. Por isso louvamos o Seu santo nome, Deus. Agradecemos ainda, Senhor, pelo privilégio de estarmos na Tua casa, Senhor, de podermos aqui, Senhor, congregar como povo Seu e principalmente, Senhor, poder divulgar o Teu Evangelho. Entregamos a Deus toda essa temporada que ocorreu, Senhor. A vida daqueles estiveram, Senhor, trabalhando e estiveram lá acampando, Senhor, para ouvir o Teu nome, ouvir o Teu Evangelho, Senhor. Que o Senhor possa estar presente na vida daquelas pessoas, Senhor. Que a verdadeira transformação aconteça, Senhor, a partir do momento que Seu santo nome, Pai, penetrou no coração de cada um daquelas crianças e cada um daqueles jovens, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor. E Te bendizemos, porque Tu é o único nome, Senhor, o poder de fazer essa transformação. Por isso, Deus, fica conosco. Dirige-nos nesse culto, Senhor, nesse dia, que é o dia reservado para Ti, para adorarmos e santificarmos o Teu santo nome, Deus. Nos abençoe e fica conosco. É assim que Te oramos, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. E eu os convido a abrir ainda a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus. Mateus capítulo 5. Evangelho segundo registrou Mateus, no capítulo 5. A partir do verso número 14. Do 14 ao 16. Diz assim na palavra de Deus: Vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Comigo, verso 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, neste momento nós vamos parar para agradecer a Deus esse privilégio de termos sido escolhidos por Ele para evidenciarmos sua presença e sermos ainda instrumentos para a pregação do Evangelho. Nós vamos agradecer a Deus esse presente. Estávamos condenados ao inferno e Ele então nos tira dessa condição, e não apenas nos tira dessa condição, mas nos habilita a sermos instrumentos para a pregação da mensagem de salvação. Esse é um privilégio enorme, e eu quero convidar você a, neste momento do culto, agradecer a Deus por isso, por ter sido alcançado pelo Senhor e por ter sido feito pregoeiro da mensagem da cruz. Eu os convido a fechar os olhos para alguns instantes de oração. Oração silenciosa e gratidão a Deus pelo privilégio de ser instrumento em suas mãos. Obrigado, Senhor. Rendemos graças ao nome do Senhor, porque de condenados ao inferno, o Senhor não apenas nos fez filhos, mas também o Senhor nos deu o privilégio de sermos anunciadores da mensagem de salvação. Deus, que nossos corações se alegrem e que nossas vidas possam ser um reflexo dessa consciência, de maneira que sejamos aceitáveis, agradáveis ao Senhor, e também sejamos pedra de passagem, instrumentos teus, para que muitos outros também conheçam essa mensagem linda que mudou a nossa vida. Deus, em nome de Jesus, livra-nos de nos acomodarmos a esta realidade espiritual tão séria, tão profunda. Livra-nos, ó Deus, de sermos apenas religiosos, mas ajuda-nos a termos um coração aquecido sob essa responsabilidade, esse privilégio tão grande de termos sido salvos e temos sido escolhidos para anunciar essa mensagem para que outros também sejam salvos. Ah, Senhor, que possamos nos alegrar com os frutos de um trabalho na Tua presença. Em nome de Jesus, ajuda-nos a cuidarmos da nossa vida devocional, sim, da nossa leitura diária da Bíblia, do nosso momento de oração, do nosso comprometimento com a Tua casa, com a Tua causa, para que assim, Deus, possamos viver aquilo que está sobre nós, a responsabilidade de anunciarmos Jesus Cristo. Que nossa igreja seja uma igreja que anuncie Jesus Cristo. Ah, Deus, obrigado. Obrigado pelo presente de sermos igreja do Senhor. Que vivamos assim e muitos outros sejam alcançados a partir de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, nós temos também aqui, pelo menos se não todos, mas uma boa parte dos irmãos que trabalharam à frente da parte da música no acampamento, e nós vamos louvar a Deus com esses irmãos. Graça e paz, irmãos, amém? Amém. Deixa eu te convidar a se colocar de pé.
O que sobra no nosso coração quando nós encontramos a Deus de fato? O que é que fica dentro da gente quando a gente tem de fato um tempo de novo nascimento, de perdão de pecados? Fica a gratidão. Portanto, a gente canta: eu te agradeço, ó Deus, por se lembrar de mim. Nós agradecemos a Deus pelo favor dele, pelo crescimento, a santificação que ele nos dá a cada dia. E pedimos a ele que ele multiplique as bênçãos dele sobre cada um de nós, hoje e sempre. Eu te agradeço. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Vamos do início mais uma vez. Louvar a Deus com liberdade. Se você quiser bater palmas, meu irmão, fique à vontade na casa do Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Não importa aonde a gente vá, o Senhor não nos abandona, Ele vai com a gente. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que Mais uma te vez, meus pertenço, irmãos. Deus. A honra, A glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Uma das coisas mais lindas que eu pude ver nessa temporada foi gente chorando, dizendo que queria mudar de vida, dizendo que a vida em casa não estava boa, que deveria existir mais perdão, que devia existir mais amadurecimento, mais compreensão. E a gente, quando ouve disso de adolescentes tão conscientes da sua condição, a gente fica chocado pelo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, de se despojar do velho homem, de correr agora em direção àquilo que Deus determina e estabelece para essa juventude e para cada um de nós. O tema dessa temporada foi valores, aquilo que a gente não pode abrir mão, valores do reino de Deus. E Deus estabelece isso para cada um de nós,
que uma das coisas inegociáveis é que a gente deve se despojar do velho homem e correr em direção ao Cristo Jesus. Amém? Vamos cantar Despojai-vos. As coisas aqui do mundo não servem pra nossa carreira. Todas se perdem, se vão com o vento e nos fazem perder muito tempo. As coisas aqui do mundo não devem ser o nosso alvo, pois o que Deus preparou para os seus filhos jamais foi visto ou pensado por homens. Despojai-vos do velho homem, que corrompem-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Enchei-vos do seu espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. A palavra de Deus diz que a gente não deve amar as coisas desse mundo. Antes nós devemos amar a Deus. Não ameis o que há do mundo, a cobiça e a soberba da vida, pois muito em breve esse mundo irá se findar. Só os que estão em Deus vão permanecer. Ameis acima de tudo ao único Deus do universo, pois nele não há mudança ou variação. Suas promessas todas irá cumprir. Despojai-vos do velho homem, que corrompem-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Enchei-vos do seu espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus. Despojai-vos do velho homem, que corrompem-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Enchei-vos do seu espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre. Para sempre. Bênção é a gente saber que tem um Deus que nos prepara cada dia para uma vida nova, para a vida eterna, e que o que resta no coração da gente é o quebrantamento de saber que existe um Deus infinitamente mais poderoso do que cada um de nós, que nos traz a cada dia uma proposta de santificação e de caminhada em direção a Ele. Então a gente se quebranta quando a gente olha para essa cruz e agradece esse sacrifício maravilhoso e diz assim: Senhor, eu te pertenço para sempre. Nós somos dele, meus irmãos, e a gente não pode esquecer disso. É para a cruz que a gente caminha, a esse Deus que nos chamou e tem nos preparado. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou
o amor do Pai, no justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado pela cruz, mais seu uma vez. amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu nosso amor. Deus é impressionante. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Os irmãos podem sentar. Eu não sei se todos os irmãos conhecem essa música. Uma música chamada Hosana. A gente cantou ela nessa temporada de acampamento. Vamos cantar nessa manhã. E se os irmãos por acaso não conhecerem essa música, preste bastante atenção na letra, que é muito bonita. Enquanto nós cantamos essa música, eu gostaria de convidar nossos irmãos da Junta Diaconal para estarem aqui à frente, recebendo os dízimos e as ofertas que, com muita gratidão e muito amor, a igreja dedica ao nosso Senhor.
Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder, e a terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoar, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o teu povo orar e te buscar, te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Parte dessa música é uma oração. E a gente vai orar junto agora. Essa letra tão bonita, pedindo a Deus que limpe o nosso coração. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver, pelo amor que tens por mim, te amo. Quero ser igual a ti, tudo o que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Vamos orar, meus irmãos. Agradecer a Deus pelos dízimos, pelas ofertas. Agradecer a Deus também pelas nossas crianças. Quero convidá-las a vir aqui à frente. E elas vão lá para trás para um tempo muito abençoado de Deus. Está sendo montado um reencontro do acampamento. Ao mesmo tempo está sendo montada uma festa para receber essas crianças lá atrás. Vamos para cá, a criançada toda. Vamos orar pelas crianças. A criançada vai para onde? Volta para cá. Olha. Isso, a gente vai sair por aqui, mas agora não, calma. Vamos orar, meus queridos. Agradecer a Deus por essas bênçãos maravilhosas, por cada criança dessa. Pai, nós te honramos, Pai, nós te agradecemos, nós bendizemos o teu nome. Nós ficamos, Pai, até sem palavras
para expressar, Pai, a nossa gratidão a Ti, Senhor, pela Tua obra, Pai, nas nossas vidas, pelo que o Senhor fez nessa temporada, Deus, pelo que o Senhor tem operado na Tua igreja, Pai. Nós Te agradecemos, Pai, por cada pessoa, Pai, que vem no dia de hoje bendizer o Teu nome, Pai, Te buscar, Senhor. Te agradecemos, Pai, por cada uma dessas crianças, Deus, porque elas ensinam a gente, Pai. Ensinam, Deus, como na Tua palavra diz, Pai. Que o Senhor, então, abençoe cada uma dessas crianças, fazendo-as crescer também, Pai. E fortes, Pai, maduras, sadias, gente que Te pertence, gente que Te ama, Deus. Gente nascida de novo, Pai. Disposta a viver numa sociedade de confrontações com o Teu Evangelho, mas pregando a Tua palavra perseverantemente, Deus. Abençoa cada família, Pai, e cada mãe dessas crianças. Capacita a educar nos Teus caminhos, Deus, de acordo com os Teus propósitos, Pai. Te agradecemos ainda, Deus, pelos dízimos, pelas ofertas, Pai, que com tanta gentileza, Pai, o Senhor traz à Tua casa, Senhor, e coloca no coração de cada um irmão, Pai, a gratidão e a certeza, Pai, da Tua bênção, Senhor. E se temos, Pai, depositado aqui à frente dízimos, se temos, Pai, oferecido, Pai, a Ti ofertas, Pai, é porque, Senhor, nós temos consciência de que tudo vem de Ti, Senhor. E de que qualquer bênção, Pai, qualquer bem procede de Ti, Senhor. E nós estamos apenas, Pai, simplesmente agradecendo a Ti por isso tudo. Que o Senhor dê sabedoria, Pai, para a manutenção da Tua casa. Para que projetos, sonhos, planos, Pai, que o Senhor tem colocado no coração dos líderes dessa casa, Pai, vão à frente, Pai, e o Teu Evangelho seja pregado por toda a terra. Nos abençoe então, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos. Queridos, eu estava confirmando os dados aqui, porque às vezes eles me assustam. São 17 anos de ministério de acampamento. E eu sei que muitos dos que estão assentados aqui hoje são frutos deste trabalho. E eu louvo a Deus pela bênção de termos esse ministério funcionando, e funcionando, graças a Deus, bem. Este é o ministério mais atuante, que rende mais frutos para a nossa igreja no campo da evangelização. E nós precisamos cada vez mais valorizar e investir, porque Deus tem nos dado muitas alegrias. Essas 2 semanas foram muito marcantes. Certamente o pastor Wellio tem algumas experiências. Eu tive o privilégio de experiências muito profundas, que mexeram muito comigo, no tempo que Deus me permitiu ali. Mas dos 17 anos de ministério, o pastor Wellio está ligado ao ministério por 17 anos. E eu digo para ele que esse ministério é a cara dele, porque a criatividade e o envolvimento com a exigência que tem o ministério em todo o aspecto de dinâmica mesmo. Eu falo, rapaz, ainda bem que eu tenho você aqui para cuidar dessa parte, porque essa parte de criatividade que exige o acampamento, ele tem sido muito usado por Deus também nessa área, e eu louvo a Deus por isso. O pastor Wellio também é, como responsável pelos adolescentes na igreja, o pastor responsável primeiro pelo acampamento. E ele é o mensageiro hoje de manhã, que nós sejamos edificados através da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Bênção, a gente voltar de uma temporada. E como eu pude compartilhar com a equipe e olhar para eles lá na frente, gente tão novinha, sabe? Mas que ensina tanto a gente. E dizer assim, equipe, missão cumprida, o evangelho foi pregado. E ver gente se convertendo, ver gente mudando de vida, ver gente até chorando, emocionado lá na frente por ter entendido a mensagem do evangelho. E é sobre essa mensagem do Evangelho que eu gostaria de compartilhar nessa manhã, meus irmãos. Mensagem que eu tive a oportunidade de compartilhar também com a equipe em determinado momento lá pela manhã.
quando os acampantes eles ficam com os conselheiros tendo tempo de estudo, e a equipe ficar comigo ou fica com o pastor Marcelo, tendo também um momento de estudo, de busca por Deus, de aprofundamento no Evangelho. É um tempo bom. E eu queria convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 8. Somente o versículo 33. E nós vamos ver uma resposta que certo grupo de pessoas deu a Jesus Cristo dentro de outros muitos enfrentamentos, embates que Jesus Cristo teve com essas pessoas. João, capítulo 8, verso 33, diz assim a palavra de Deus: responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Vamos orar? Deus, a tua palavra, ela tem um efeito profundo no nosso coração, capaz de fazer a gente pensar sobre a nossa vida, sobre que tipo de religião, por assim dizer, nós temos, fazendo a gente refletir, Pai, sobre que caminhos, as decisões, os nossos questionamentos tem nos feito tomar. O que nós te pedimos, Pai, nessa manhã é que essa palavra, a tua palavra, Deus, tenha efeito tão profundo nas nossas vidas, que seja capaz, Deus, de mudar, Pai, aquilo que só o Senhor pode mudar através da tua palavra. No nome de Jesus. Amém e amém. Jesus Cristo pregava para essas pessoas no templo. Gente de coração muito duro, sabe, meus irmãos? Pessoas que eram cheias de muitas vaidades, de certo preciosismo, que não queria em momento nenhum curvar e dizer assim: não, realmente nós devemos repensar, nós estamos errados. Eram judeus, pessoas ditas religiosas, gente de Deus, talvez pessoas que circulassem no nosso meio com muita liberdade, sabe, meus irmãos? Talvez gente que no nosso meio nós até admirássemos e disséssemos assim: olha só que pessoa cristã, olha que crente, olha que pessoa fiel em Deus. Olha só, eu vi certo autor dizer que de certa mulher que dizia de si mesma não pecar há 12 anos. E ela se rejubilava com isso. E ele dizia assim: era difícil demais para um adolescente argumentar com uma pessoa assim, que não peca há 12 anos. E muitas vezes nós nos comportamos não batendo no peito e dizendo que a gente não peca há 12 anos, mas nós nos comportamos como tal. O que é que denuncia isso? Uma postura muito parecida com essa que nós acabamos de ler. Uma postura de gente que se comporta como se estivesse por cima ou estivesse além da lei, além do evangelho, além da santificação. E aí se coloca um monte de tapume, sabe, na frente e diz assim: eu sou crente, eu sou cristão. E aí Jesus Cristo faz um convite a todos nós a um mergulho profundo no evangelho dele. E aí Jesus Cristo faz a nós um convite maravilhoso a uma realidade nova, a uma luz muito mais intensa com a qual nós estamos acostumados, e a nos ver como de fato somos. E a isso tudo nós precisamos dar uma resposta. E aí Jesus Cristo, ele te faz esse convite nessa manhã. E eu quero te convidar a meditar em alguns instantes, objetivamente, meus irmãos, sobre como está a nossa vida cristã. Jesus, ele, como eu falei para os irmãos, está tendo um embate, dentre muitos outros que ele já teve, com os judeus. E esses judeus, eles dizem assim para Jesus: olha, nós somos descendência de Abraão. E existe de fato, sabe, meus irmãos, quando existe uma descendência, uma tradição familiar forte, muitas vezes no meio das nossas próprias igrejas,
Nós dizemos, eu sou filho de fulano, eu sou da família tal, eu sou fundador dessa igreja, eu tenho isso e isso que depõe a meu favor, eu tenho tradição, eu sou assim, eu sou assado, eu sou crente há tantos anos, e nós nos rejubilamos com isso tudo, e a gente até cria certa soberba. É próprio do ser humano. Se vangloriar da sua experiência, ou se vangloriar de alguma característica que o define. E a descendência de Abraão definia aquele povo. Meus irmãos, Jesus Cristo não estava se importando com isso, porque Jesus Cristo fala que aquele povo é descendência de outra pessoa, que já eu digo. Mas antes mesmo, eles dizem assim, a gente nunca foi escravo. Como é que o Senhor diz isso, que a gente tem que ser livre? Como é que o Senhor se vira para a gente e diz que a gente tem que ser livre? Quando nós nos vestimos de vaidade para rebatermos alguma verdade ou alguma assertiva com relação a nós, toda a nossa visão da realidade, toda a nossa visão acerca da história de nós mesmos se distorce e nos colocamos inclusive como vítimas disso tudo. E dizemos assim, não, isso não acontece, não, esse não sou eu acho que está sendo cometido algum engano, não é comigo, é com outra pessoa, olha, isso daí não aconteceu comigo, eu não sou esse tipo de pessoa, você está me julgando errado, e a gente começa até mesmo a se revoltar contra outra pessoa que talvez tenha chegado a nós, até com muito amor no coração, para dizermos de algum erro que nós temos cometido. E aí a gente se veste dessa vaidade que distorce tudo. E chega ao ponto de até se autocomiserar e dizer assim, olha só, eu sou um coitado, eu sou um sofredor. Esse povo aqui estava se vestindo de vaidade, junto com essa vaidade, uma revolta terrível contra Jesus. É tanto que no final eles pegam em pedras para matar Jesus. Quando a palavra de Deus te confronta acerca de quem você é, acerca de quem nós somos, acerca dos pecados que nós carregamos, acerca das coisas que Deus quer tirar de nós, o que é que a gente diz? Embora internamente, externamente, aliás, a gente diga, Deus, eu quero me libertar, eu não quero isso para a minha vida, internamente a gente diz, não. Internamente nós dizemos, eu não quero me libertar. Eu quero permanecer com o meu gênio, com o meu temperamento, com os meus pecados de estimação. Dessa forma mesmo eu quero continuar. E Deus, Ele te faz um convite. É interessante que Jesus Cristo, com o poder e a glória dEle, Ele não faz simplesmente o chão abrir e tragar aquele povo pecador todo, que não conseguia enxergar a realidade da sua própria história. E meus irmãos, em termos históricos, o povo de Israel passou muito mais tempo como escravo do que como liberto. Ora, o povo passava 400 anos entre os egípcios, vivendo como escravos, trabalhando para a construção de cidades, trabalhando para a construção de tudo aquilo que o faraó determinava para trabalhar. Depois o povo de Israel passa a ser escravo de diversos povos. Aí vai a Síria, aí vai Babilônia, aí depois vai Grécia, aí vai Roma, e aqui, nesse momento em que Jesus Cristo fala essas coisas todas, eles eram escravos de Roma. Capazes, inclusive, de certos joguinhos políticos, certas adulações, quando se queria qualquer coisa. Tanto que os judeus, quando chegam para Pôncio Pilatos, eles dizem assim, olha, nós não temos nenhum outro César. Nós não temos nenhum outro rei que não seja o César. Capazes de certas adulações, a ponto de verem um homem que tinha casos com gente da sua própria família e não dizerem nada disso, não fazerem menção disso. Só João Batista que falava contra isso. Meus irmãos, quando a gente se veste de vaidade, quando nós permitimos que o empedramento de coração
domine. Isso trava o nosso crescimento espiritual. Quando internamente nos comportamos como gente que sabe de tudo, porque você tem muito tempo de igreja, porque você é um discipulador, porque você é um oficial, ou porque você é ministro de louvor, ou qualquer coisa, isso trava o nosso crescimento espiritual, isso não permite que a gente cresça, não permite que a gente se liberte. Para lá e para além, Jesus Cristo não estava falando de uma liberdade em termos políticos antes, Jesus Cristo estava falando em termos espirituais. É tanto que Jesus Cristo, no versículo 23 desse mesmo capítulo, diz assim: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, vós sois deste mundo, e eu deste mundo não sou. Jesus Cristo transcende as barreiras do entendimento e da compreensão humana e faz um convite a uma elevação, a uma santificação que só Jesus Cristo pode fazer ao homem. E aí você vai olhar para mim, meu querido irmão, e vai dizer assim: de fato, pastor, Jesus Cristo está elevado, está além. Jesus Cristo é outro. Jesus Cristo não habita essa realidade simplesmente. Jesus Cristo convida-nos a fazer um crescimento muito maior do que nós temos hoje. Vou me esforçar, pastor. Eu vou me esforçar, pastor. Eu vou fazer isso, pastor. E nos imbuímos e a gente entra no ativismo. E traduzimos a mensagem de Jesus Cristo, muitas vezes, de forma muito bem intencionada, sabe, meus irmãos? Muito bem intencionada, mas de forma tão equivocada, que nós simplesmente mudamos os nossos hábitos, mudamos as nossas roupas, mas o coração permanece o mesmo. E aí, dentro desse esquema, nós dizemos assim: eu vou trabalhar mais para Jesus. Aí a pessoa entra em 5, 6 ministérios diferentes na igreja. Aí começa a trabalhar no departamento infantil, aí trabalha no louvor, aí trabalha na UPA, trabalha na temporada de acampamento, e a pessoa daqui a pouco está tão perdida, sabe, em tantos afazeres, que a pessoa diz assim: eu não quero mais nada disso, e a frieza espiritual vai pior do que estava antes. E aí a pessoa vai dizer assim: pastor, eu tenho que mudar, pastor, e por si só ela começa a se esforçar. Sabe o que é que isso gera em nós? Mais vaidade. Mais vaidade. Isso gera em nós mais vaidade. Era assim que os judeus faziam. Eles eram altamente tradicionais, ortodoxos ao extremo. Eles davam dízimo de tudo. Eles não farrapavam, perdão pela expressão tão nordestina, mas eles não faltavam, eram extremamente assíduos nas festas, nos cultos, no templo, nas sinagogas. Eles eram extremamente assíduos nas suas tradições como um todo, e no comer, e no vestir, e no fazer, e no falar, mas o coração assim, ainda assim permanecia preso demais ao pecado. Tanto que tem que Jesus Cristo vir e fazer essa denúncia, como Ele precisa fazer a cada um de nós. O que fazer, portanto? O que fazer então? Se o meu esforço pessoal não me permite um mergulho mais profundo, antes me deixa muito na superficialidade. O que eu devo fazer então, se eu não consigo me erguer acima daquilo que eu sou, e por mais que eu me esforce, eu sempre volto. E por mais que eu me esforce, a minha vida espiritual obedece sim a uma curva descendente, e ora ascendente e descendente, até que não sobre nada dentro de mim, a não ser simplesmente tradições e o vir para a igreja por vir, simplesmente para dar uma satisfação a si mesmo e dar uma satisfação às pessoas da nossa família, e você não tem mais a alegria do Evangelho. Sabe como é, meu querido, a alegria do Evangelho? Aquilo que te faz cantar para Jesus Cristo, cantar para Deus e dizer assim: meu Deus do céu, eu te agradeço demais.
Sobra tão pouco do evangelho dentro de nós às vezes, que muitas vezes a roupa da irmã é mais importante do que está acontecendo aqui na frente, do que tudo que está acontecendo aqui. É tão mais importante muitas vezes prestar atenção se o grupo de louvor está cantando bonitinho. É tão mais importante muitas vezes prestar atenção se na vida do outro irmão, porque sobrou tão pouco do evangelho de Cristo dentro de nós, que dentro de nós sobrou simplesmente o evangelho dos evangélicos, da meritocracia, da santificação através das meras tradições, daquilo que existe dentro da gente, não como script de vida, mas como acontecimento semanal, dispensável, diante de uma Copa do Mundo ou de outros feriados. Qual é o caminho de volta? Qual é o caminho de volta, meus irmãos? Se o meu esforço pessoal não vale, qual é o caminho de volta? Se talvez há tanto tempo eu não tenha feito uma oração sincera a Deus, sem os chavões e o português que normalmente é utilizado em orações. Qual é o caminho de volta? Se talvez há tanto tempo eu carregue tantas mágoas de irmãos da igreja, que nos impedem inclusive de compartilhar até do mesmo banco. Qual é o caminho de volta, meus irmãos, para isso tudo? Jesus Cristo. Jesus Cristo. É Jesus Cristo que é o caminho de volta. Em momento nenhum, Jesus Cristo coloca uma fração assim, sequer, de poder no ser humano, dizendo assim: olha, meu irmão, meu querido, você tem poder para mudar sua vida. Somente Jesus Cristo tem poder para mudar uma vida. É tanto que Jesus Cristo diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Versículo 36. Jesus Cristo ainda diz assim antes a essas pessoas: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo estava falando de si mesmo. Quando ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele estava querendo dizer: eu sou o caminho verdadeiramente vivo. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Você pode ser extremamente afinado, meu querido, mas a sua adoração não passa desse teto se não for por intermédio de Jesus Cristo. E finalizando, meus queridos, essa coisa toda, esse Jesus Cristo, Ele nos traz a uma compreensão maior da graça dEle, que é somente por Ele, para Ele, que nós estamos aqui, que nós não temos mérito, que a gente não merece nada, que a gente sozinho não consegue. E aí isso tudo coloca a gente agora inserido dentro do Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça, que diz assim: eu, o finito, o tangível, o fraco, o pecador, o limitado, o temeroso, ao mesmo tempo o vaidoso, me dirijo àquele que é infinito, que é intangível, que é insondável, que é inacessível, que é não simplesmente um Deus poderoso, mas ao mesmo tempo é benigno, é presente, é gracioso e está aqui. Isso traz um reflexo poderosíssimo dentro dos nossos relacionamentos, dentro da nossa vida pessoal, dentro daquilo que define a gente mesmo. E a gente simplesmente diz assim: graças a Ti, Senhor. Graças somente a Ti, Pai. Graças somente a Ti, porque somente por Ti eu estou aqui e eu não tenho mérito nenhum por isso. Eu Te agradeço, Pai. E aí graça do reino de Deus, justiça do reino de Deus, começa a ser valor inerente de você. E em vez de você dizer assim:
eu sou importante nessa igreja porque isso e porque eu participo de algum ministério, e você vai dizer assim, eu sou importante nessa igreja porque Cristo me amou. Ele é que me dá importância. Eu não me dou importância, Ele me dá. Isso faz brotar dentro da gente um quebrantamento, sabe, meus irmãos? Quebrantamento daquele de saber que nós não somos ninguém, que nós somos pó, mas que Deus, Ele dá valor a esse pó, porque esse pó tem valor de filho para Ele, e você é amado de Deus, e você tem liberdade diante dEle, agora de pedir, de chorar, de ser gente. De ser gente. Porque muitas vezes o evangelho vivido de forma tão fria é o evangelho que fala do supercrente que não adoece, que não se entristece, que não tem fraquezas, que não tem pecado. E muitas vezes a igreja pune a honestidade. Se uma pessoa entra em depressão, ou se uma pessoa está infeliz, ou se uma pessoa anda ansiosa, a igreja julga e a igreja pune. Se alguém muitas vezes está frio na fé, se ela se desvia por alguma razão, se ela se escandaliza, muitas vezes a igreja pune, castiga, fala dessa pessoa. E por que eu estou falando isso tudo, meus irmãos? Será que o pastor tão jovem, tão inexperiente, ele está simplesmente com vontade de esbravejar suas frustrações, ou de colocar para fora as coisas que o incomodam? Não. É porque a palavra de Deus, meus queridos, ela liberta. E ela fala da verdade. E a verdade liberta. E ela tem que ser encarada. E sendo encarada, ela tem que existir na nossa vida como verdade que liberta, como algo que fala de nós mesmos como sendo verdade, e promove dentro da gente uma mudança tão profunda, que a gente diz assim, meu Deus, me faz mais humilde. Nem que para isso o Senhor tire o que eu tenho. Nem que para isso, Deus, o Senhor tire aquelas coisas que não pertencem ao Senhor, que há tanto tempo residem dentro de mim, que precisam ser expostas e colocadas para fora. Senhor, arranca de dentro da gente essas coisas todas e nos coloca no foco e no centro do Teu Evangelho, na vontade Tua, quer viver como um povo liberto e simples, pregando o Teu Evangelho por onde quer que vá. O resultado disso é que você vai ser muito feliz, meu querido. Porque essas coisas todas que vestem a gente de vaidade também é uma veste muito pesada, viu? Dói muito para sustentar isso tudo. Vai fazer você correr como um louco atrás da vida e atrás daquilo que você julga importante. E aí Jesus Cristo vai dizer para você assim, larga isso tudo e vem viver perto de mim, no foco daquilo que é importante, sem tapumes, sem vitrines bonitas, somente o Evangelho de Cristo sendo colocado no centro da sua vida, como sendo a coisa mais importante, para que você não abra mão dos valores do reino de Deus, para que a sua vida espiritual seja exultante e viva para sempre. A gente vai orar agora, e eu quero só te perguntar isso. Do que é que Jesus Cristo tem que te libertar, meu querido? Do que é que Jesus Cristo tem que te libertar? E talvez, se você ponderar um pouco agora, você vai ver que o Evangelho de Cristo talvez tenha que te libertar de muitas coisas. Só que a felicidade que a gente tem é que o Evangelho de Cristo é poderoso para isso. Ao mesmo tempo, nós sabemos que não vai ser fácil. Porque o nosso velho homem nos persegue, porque em nós opera a queda. Mas ao mesmo tempo nós sabemos que o nosso Deus, Ele é conosco. E que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos orar? Deus, tanta coisa, Pai, que existe dentro da gente que precisa ser arrancada, Deus. E que a gente diz assim ao Senhor, não, nós não queremos. Mas o Senhor, com tanto amor, vem a nós e diz assim, eu quero que você se liberte disso.
Pai, não permite, Deus, que a gente se comporte como aqueles judeus e até pegue em pedras, Deus. Mas que no nome de Jesus o Senhor nos liberte. O Senhor fale, Pai, aos nossos corações de forma tão intensa, Deus, capaz de nos fazer mudar de vida. Capaz, Pai, de fazer-nos, Pai, repensar nossa realidade, isso ser obra do Teu Espírito Santo que habita dentro de nós, de forma tremenda, capaz de brotar lágrimas dos nossos olhos, Deus, de nos fazer cantar com liberdade ao Senhor, cantar com alegria ao Senhor, não porque as pessoas esperam que a gente cante, mas porque o Senhor espera que a gente cante, e a gente passa, Pai, agora nesse momento a prestar atenção e a focar todas as atenções da gente, todos os nossos sentidos para o Senhor e esperar ansiosamente pela próxima vez que vamos ouvir da Tua palavra, Deus, esperando, Pai, dizendo assim para nós mesmos, o que o Senhor vai dizer para mim hoje? E aí, quando for amanhã, em plena segunda-feira, a gente despertar para mais um dia de trabalho e dizer assim, Deus, o que é que o Senhor tem reservado como bênção, como confrontação para mim nesse dia, e se rejubilar, Pai, na Tua vontade, não porque, Deus, nós cremos num Deus que se comporta como algum tipo de gênio da lâmpada ou entidade cósmica que joga bênçãos, mas um Deus de confrontação, que vê nas adversidades e nas lutas uma oportunidade de arrancar mais do nosso velho homem e colocar mais dentro de nós do novo homem, e vivemos assim numa realidade liberta, Pai, de tanto materialismo que a sociedade nos impõe. Vivemos, Pai, libertos, Pai, de tanto sentimento de vingança, Pai, que a vaidade humana, Pai, às vezes coloca dentro de nós, de tanta mágoa, Pai, de tanto senso, Pai, de tristeza, de depressão, Pai, porque agora, Pai, a alegria do Teu Evangelho, do povo liberto por Ti, é algo que predomina. Nos abençoa, Pai, com isso. Ao mesmo tempo, Pai, que fazemos essa oração, nós dizemos assim, nós temos medo, Deus, porque o Teu Evangelho é poderoso demais. E o Senhor responde para nós assim, dizendo, não temas, porque a minha obra é linda na tua vida, é libertadora na tua vida, e vai te fazer feliz. E o Senhor vai mexer naquilo que tem que ser mexido, e o Senhor vai fazer aquilo que tem que ser feito, que só o Senhor, como Deus poderoso, infinito em poder, justo e cheio de misericórdia por nós faz. Abençoa a Tua casa e o Teu povo. Dá-nos mais e mais e mais oportunidades da pregação do Teu Evangelho, de crescimento em Ti, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos. Amém. Que o Senhor nos ajude a viver a verdade do Evangelho e que ele seja visto em nós. Em nome de Jesus. Queridos, nós tivemos uma reunião do conselho na primeira segunda-feira desse mês, e dentre os assuntos que tratamos e das decisões que tomamos, entendemos e resolvemos assistir de forma mais próxima, numa situação pontual, aos nossos missionários Gilson e Rosânia, que estão vivendo há alguns dias um momento muito especial por situação de saúde de sua filha. E como conselho da igreja, nós resolvemos apoiá-los de forma mais próxima, financeiramente também. E resolvemos inicialmente aí, avaliando as necessidades, o recurso que enviamos para eles mensalmente será dobrado por 2 meses. Entendemos que é nossa responsabilidade. Eu tenho mantido contato com o Gilson e esses últimos dias ele me mandou até, por insistência minha, dados falando exatamente como foi esse tempo, os investimentos que foram feitos, de onde que saíram os recursos iniciais, enfim. E eu louvo a Deus pelo privilégio de, como igreja e como conselho, podemos participar também deste investimento missionário. Paralelo a isso, eu já convido aqui à frente o presbítero Álvaro, que é conselheiro dessa área de missões da igreja, o presbítero Santo, que estará com ele nessa empreitada do momento, que vão falar agora há pouco, mostrar algumas imagens, inclusive para os irmãos. Paralelo a isso, nós estamos
acompanhando a nossa irmã Diná, que trabalhou, ainda está trabalhando na Índia. E nós estaremos recebendo de volta dentro em breve. E nós também nos comprometemos, por ser ela apoiada pelo trabalho da igreja, a trazê-la de volta. Isso também requer de nós investimentos. Assim como a casa lá em Exu, que foi construída pelos recursos que vieram da igreja. Enfim, nós louvamos a Deus pelo privilégio de participarmos da obra missionária, também assim, fora aqui dos limites da nossa cidade. Vou passar a palavra aos irmãos. Obrigado, pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É um privilégio vir falar das coisas do Senhor, do trabalho do Senhor, do que está acontecendo fora da igreja. Eu fico muito contente de poder compartilhar disso. Eu vou passar essa oportunidade para o Luizinho e para o Sandro. Eles têm uns slides para mostrar para vocês, especificamente sobre essa situação lá de Guiné-Bissau com o Gilson. Mas eu ainda quero falar com vocês sobre o outro Gilson, que é o de Exu, que todo mundo mistura. Sandro mesmo estava me corrigindo agora. Não, mas é Gilson, o outro, são dois Gilsons. Um Gilson em Guiné-Bissau e um Gilson em Exu. E Diná, que estava em Colapur, na Índia, que está voltando para trabalhar com a gente de novo. Eles vão mostrar os slides e depois eu queria gastar 30 segundos ou 1 minuto com a igreja ainda. Luizinho. A ideia, na verdade, é mostrar só um panorama bem rápido do que é a situação lá em Guiné-Bissau, em que Gilson e Rosane e a família estão lá. Então, se você não conhecia Guiné-Bissau, né, é uma população formada por uma variedade de etnias, línguas, estruturas sociais e costumes. É uma mistura de um monte de gente, de pensamento, de cultura, que vive em certos períodos guerras civis, instabilidade política, doenças. É um lugar bem carente de atenção, bem carente em termos de direitos humanos, em termos de direitos dos cidadãos em si, mas também de acesso à saúde, bastante dificuldade de acesso à saúde. Como falei, uma instabilidade política. Com relação à saúde, eles têm em média 5 médicos para cada 100 mil habitantes. Então, presença forte do HIV, malária, cólera. A expectativa de vida dos homens gira em torno, acho que teve alguma alteração de configuração, mas 49 anos a expectativa de vida dos homens, 51 anos a expectativa de vida da mulher. Então, é uma expectativa de vida bem baixa naquele lugar. Religião é uma miscigenação de uma série de culturas diferentes. Então, nós temos cerca de 41% de religiões étnicas, 49% de muçulmanos. Não tem nada a ver com o que está escrito no número ali, mas eu lembro porque só teve alteração ali de configuração. E apenas 11% de cristãos naquele lugar. Essa é a família do missionário Gilson, lá em Guiné-Bissau, com Stephanie, Nicole, Davi. Pode passar, né? E o trabalho missionário feito com bastante oração, com bastante ação naquele lugar. Esse trabalho da Rosane, ela é enfermeira, no atendimento das pessoas lá. No evangelismo com crianças, a Nicole participando ali, a Stephanie participando ali, aí o Gilson com sua equipe de futebol lá de Guiné-Bissau. Trabalho da igreja com o evangelismo das crianças, dos adultos. Isso foi um dos problemas que o Gilson teve que enfrentar. E aí eu vou passar para a Sandra falar um pouquinho disso, que o Sandro entende disso muito melhor que eu. Tá vendo? É motor. É um motor de um carro, pessoal. Vejam só aí. A igreja tá aí, né? Tá por causa do motor, né? Então você vê esse trabalho todinho que eles fazem. Você vê que tem muito muçulmano lá. É que a gente vive numa realidade muito cômoda aqui do acesso ao evangelho. A gente pode colocar a Bíblia aqui embaixo do braço, fazer isso tudo. Agora lá não, lá é muito difícil, né? Muçulmano não brinca com um cristão, tá? É negócio para matar, para fazer tudo. E a gente faz tanto sacrifício, quando a gente vê na TV, ajuda. E a gente está precisando de ajuda aqui na nossa igreja, com missionários, que você tem esse envelope, o Real Missionário,
O real missionário, para quem nunca se interessou por esse envelope, eu coloco às vezes R$1, é bem-vindo. Mas se você puder investir mais nesse envelope real missionário, é importantíssimo. Porque é justamente para essas famílias que uma das que a Igreja Presbiteriana da Madalena faz. Então, para quem não sabia que a Igreja Presbiteriana da Madalena tem missionários, fica sabendo agora e fica sabendo da importância que a gente tem como membro de apoiar esse ministério que poucas pessoas têm coragem de fazer. Então, se seu ministério aí orar, ore muito por essa família. E também, se seu ministério puder aí, dê uma oferta boa para poder a gente consertar esse motor desse carro que foi batido, tá certo? Então, todo o transporte, tudo acontece com carro. Se aqui a gente passa um dia sem carro, todo mundo sabe transtorno. Imagine numa cidade que não tem essa facilidade de transporte e ainda por cima o motor já era, pifou. Aqui, meu irmão, para você consertar um motor de um carro quando ele bate, tá? É de 4 a 5 mil, dependendo da como ficou. Né? Isso aí eu entendo um pouquinho. Então, imagine num lugar que não tem essa acessibilidade de ter mecânico, peça, tudinho. Então é muito mais caro. Então a gente está realmente pedindo à igreja que nos ajude neste motorzinho aí, para a gente poder recuperar esse motor, tá certo? Para que eles façam um trabalho muito bonito que eles fazem lá. Então a igreja, eu peço empenho para poder ajudar esse casal com seus filhos. E por cima, se tiver, até vai mostrar aí. Pode passar. Olha, ela teve um acidente, tá certo? Uma das filhas do missionário, então tem que socorrer. Então não dá para você andar quilômetros com a pessoa doente nas costas. Mas tem gente que faz isso lá, meu irmão. Aqui a gente pega o carro e vai para um hospital. Lá a gente não tem eles não têm essa facilidade de transporte. Então, minha gente, é isso que a gente está querendo mostrar, que é importante. E é por isso que a gente vai sempre ficar mostrando para vocês, atualizando a igreja do nosso trabalho. Dos dízimos, das ofertas e do real missionário que você dá aqui na igreja, a gente agora está se empenhando em mostrar a igreja, para a igreja vir conosco para abençoar essa família e muitas outras famílias que podemos ajudar. Pastor, é só mais um minuto. Pode encerrar os slides. Meus irmãos, eu insisti em falar mais um pouquinho, mas não se cansem não. É para a gente ir trocando as ideias mesmo e sabendo o que um e o outro está pensando e está fazendo. Além do Gilson, tem o Gilson de Exu. Alguém lembra sobre aquela história de a casa caiu e estamos já construindo? Alguém lembra disso? Não? Lembra, né? Bom, a casa está linda. Nós estamos indo lá dia 25, a casa está pronta, ele já mudou. Eu vou trazer para vocês verem algumas fotos da casa. E aconteceu um fato engraçado. Tiveram outras pessoas por lá querendo fotografar a casa para mostrar nas igrejas que Gilson tinha reconstruído a casa. Ele não deixou, não. Ele disse que só ia deixar mostrar as fotos para uns poucos. Só ia deixar levar as fotos para uns poucos. Esses poucos eram vocês mesmo. Então, assim, glória a Deus por isso. E uma terceira situação é Diná. Diná está voltando e não tinha recurso para voltar. Não é muito barato uma passagem lá da Índia para cá. Mas vocês também contribuíram e a Igreja da Madalena, junto com mais um outro irmão de uma outra igreja, racharam a passagem de Diná está voltando para continuar o trabalho dela aqui. Eu fico muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. Eu penso até que muita gente não sabia. Mas tem mais uma coisinha só. Eu tenho muitas vezes recebido reclamações de pessoas. E por que a gente não faz isso? Por que a gente não faz aquilo? Por que a gente não participa assim? Por que a gente não oferta assim? E eu fiquei pensando, refletindo sobre isso e descobri umas outras coisas. Muitos de nós estamos participando de campanhas de ofertas para levantar fundos aqui e ali, fora de nossa igreja. Muitos de nós temos contribuído individualmente e diretamente para certas situações. E aí nós, que somos os responsáveis por gerenciar esses recursos e aplicar onde entendemos como uma igreja que é importante, não conseguimos fazer. Então eu queria colocar para vocês o seguinte: cobrem de nós.
que recebemos os dízimos e as ofertas da igreja, e que devemos aplicá-los bem, mas não façam também a revelia, não façam as ofertas com rebeldia ou com o aborrecimento, individualmente aplicando onde você acha que deve ser, aplicando conforme o seu governo. Porque aí nem a reclamação da igreja, nem as nossas ações vão ser compatíveis. A gente não vai conseguir construir como igreja e a gente individualmente fica fraco. Juntos nós somos fortes. Juntos a gente consegue fazer muita coisa. Então, essa palavra, eu queria dizer isso para a igreja. Eu pedi ao pastor Marcelo, ele permitiu que a gente conversasse sobre isso. E nós já temos onde fazer isso hoje. Aconteceu esse problema lá no meio do mês de junho com o Gilson, e ele ainda está quebrando a cabeça lá para resolver o negócio do carro. Diná está vindo dia 19 de agosto de volta. Gilson está celebrando a casa dele. Nós participamos de tudo, mas eu queria que a igreja pudesse celebrar isso e que todos pudéssemos saber que fomos nós que fizemos, que ninguém ficasse de fora disso. Utilize o real missionário ou utilize a nós. Chega para a gente e cobra, diz, olha, precisa de uma ação com fulano. E como igreja, nós vamos nos unir e fazer a ação com fulano. Pode ser assim, pastor? Deus os abençoe, meus irmãos. Queridos, isso é um privilégio, podemos contribuir para a propagação do reino do Senhor nessas terras mais distantes. Nós temos que nos alegrar com isso. O nosso clamor é que nós façamos do jeito como nós, Igreja Presbiteriana, nos comprometemos a fazer. Foi aprovado um orçamento há alguns dias, nós temos que cumprir e vamos cumpri-lo. Então, contamos com os irmãos para que nós nos alegremos em fazer aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Daqui uns dias vai ter uma visita lá no campo de Exu, para atos pastorais, para acompanhamento do campo. A igreja também vai estar contribuindo para isso. Então você está convocado a se alegrar. E os recursos virão, porque o Senhor é aquele que nos supre e vai continuar usando você também para a propagação do reino dele, em nome de Jesus Cristo. Quero dar aqui, através do cumprimento, um abraço de boas-vindas àqueles que nos visitam. Eu tenho alguns nomes. A Ana Maria Paula da Silva. Cadê a Ana Maria? A Ana Maria está aqui à minha direita. O reverendo Marcos já achou ali, ó. Seja bem-vinda, minha filha. Jesus te abençoe. A Cecília e Renato. Onde estão? Aqui. Eita, coisa boa. Já é gente do Acamp. Sejam bem-vindos, queridos. Jesus abençoe vocês. A Isa Coutinho. Isa Coutinho, ó, fui Coutinho, achei que era. Tá lá. É porque o neto foi. Essa é uma daquelas que deixou a gente quase doido, porque o neto estava no acampamento, sem contato, mas sobreviveu. Seja bem-vinda, vovó. Jesus abençoe a senhora. E a Luciene Maria. Cadê a Luciene? Lá atrás, ó. Jesus abençoe. Aí lá, olha para trás, gente. Ali, pronto. Muito obrigado. Jesus abençoe. Ainda tem aqui a Niedja Martins. Logo aqui na frente, André. Só olhar para trás, pertinho de você aí, ó. Coisa boa. Eu só tenho esses nomes. Tem mais alguém nos visitando, por favor? Já estão apontando assim, ó. Ali, ó. Levantou a mão da pessoa. Seja bem-vinda, minha filha. Jesus te abençoe. Aqui também ao lado do presbítero Sandro. Querida, coisa boa. É do Acamp também. Seja bem-vinda, viu, filha? Jesus abençoe. É porque muitas das nossas crianças estão lá atrás e outras que foram para o acampamento, porque nosso departamento infantil preparou aí um reencontro com as crianças. Inclusive, por favor, quando sair daqui para a escola dominical, não fique ali atrás. Por favor, não fique ali atrás. É para as crianças. Entendeu? Eu sei que tem muitos atrativos ali. Eu fui ali atrás, quase que eu fiquei, mas eu resisti. Então eu peço a você e peço inclusive aos nossos diáconos que ajudem. Se alguém cair na tentação de ficar ali atrás, convide a ir para a sala da escola dominical. Por favor, meus irmãos, eu peço isso com muito carinho. Vamos aproveitar o tempo juntos na escola dominical, porque essa é mais uma oportunidade de aprendizado. Os irmãos viram aí como está feio o nosso boletim hoje? Tá mesmo. Eu não estava aqui na sexta-feira, porque estava no acampamento,
mas eu tive informação, teve um problema sério aí de abastecimento de energia e teve problemas junto à gráfica, até mesmo de elaboração e rodagem do boletim e até prejuízo, inclusive na igreja. Nós vamos resolver isso essa semana, porque com a queda de energia, eu tive informações iniciais que nós tivemos prejuízos. Então, para não ficar sem boletim, foi usado o que já estava impresso para a conferência e foi feito cópia para os irmãos acompanharem. Mas foi um problema que extrapolou aí o nosso dia a dia, mas se Deus quiser, para a próxima semana vai estar regularizado e o boletim vai voltar a ser verde e bonito. Eu convido todos a ficarem de pé. Hoje à noite receberemos, creio nisso, um grupo considerável de adolescentes e jovens que foram para a temporada, já é parte do reencontro, e estaremos todos aqui celebrando a Deus, e eu tenho certeza que será mais um tempo muito precioso, e também de reflexão na palavra do Senhor. Eu te convoco para estarmos juntos aqui. Pastor Wellington, por favor. E agora, meus queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a bênção, que a comunhão, que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a vida de todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. De Deus, a graça de Jesus, o consolo do Espírito Santo, nunca faltem na vida da gente, sejam fartos em nosso coração, cada dia estejam presentes, muito mais que simplesmente na canção. O amor de Deus, a graça de Jesus, o consolo do Espírito Santo, nunca faltem na vida da gente, sejam fartos em nosso coração, cada dia estejam presentes. Deus triuno, eis a nossa oração. Deus triuno, eis a nossa oração.